Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 6 de Romanos, versículos 6 a 11, como está escrito: sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto o viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou antes mesmo que houvesse mundo, antes que houvesse terra, o Senhor nos amou. É por isso que João afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus, ele não começa aqui na terra, mas ele está na pessoa bendita de Deus, que é imutável, amor perfeito, amor eterno, amor que não muda, amor que perdura para sempre, porque assim como Deus é eterno, o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus também, ela dura para sempre, porque é o próprio caráter de Deus. Assim como o Senhor nos amou antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, Ele nos deu a honra de conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, sendo feitos conforme a sua morte, para que a graça do Senhor possa predominar totalmente o nosso coração, a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor, por aquilo que Ele fez ali na cruz do Calvário. A Bíblia afirma que quando Jesus foi levantado da terra, toda a raça humana foi atraído a Ele. Assim como Adão representava a raça humana, pecou, assim também Jesus, representando a raça humana, morreu ali na cruz do Calvário. Ele nos atraiu na sua morte para que ele pudesse implantar em nós a vida dele. Agora, mortos para a natureza de Adão e Eva, corrompida, caída, pecadora, perdida, agora que nós morremos lá na cruz, Jesus implantou em nós a vida dele, a vida do segundo Adão. Jesus é chamado de segundo Adão, então ele implantou a vida dele em nós. Veja que maravilha que Deus fez. Primeiro, nos fez morrer com ele, porque o salário do pecado é a morte, então nós estamos condenados à morte. Não havia outra maneira do homem ser salvo, porque a morte já predominava desde o momento que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Agora precisava de um livramento. Não era possível livrar Adão e Eva da morte. Não era possível livrar o homem da morte. Ele estava condenado e condenado para sempre.
teria que haver algo maravilhoso e grandioso, majestoso da parte de Deus ao nosso favor. Então, o que Deus fez? Enviou Jesus para morrer a nossa morte, nos atraiu a Ele, nós morremos juntamente com Ele. Para que a vida de Cristo ressurreta fosse implantada em nós. Porque se nós não aceitássemos a nossa morte, ou nós não estivéssemos mortos ali na cruz do Calvário, não havia maneira de ser implantada em nós a vida de ressurreição. Porque uma pessoa só pode ressuscitar se ela está morta. Por isso, Jesus nos fez morrer com Ele, para que quando Ele ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai, nós podemos agora andar em novidade de vida. Saber, conhecer um pouco do plano da salvação traz um gozo, traz uma alegria para a nossa vida, porque agora nós temos uma perspectiva de que cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo ao céu. Cada dia que passa, cada momento que passa mais perto de Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória, até aquele dia quando a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados juntamente com Ele. E ali nós subiremos a encontrar o nosso Senhor nos ares. Ali então se dará o cumprimento total da redenção, quando nós ficaremos livres até do corpo mortal, para sermos revestidos de um corpo espiritual. Nós já fomos revestidos, o nosso espírito não tem nenhum problema. O nosso espírito já está vivo, já ressuscitou. Se já ressuscitaste com Cristo, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, se já ressuscitaste com Cristo. Ó, que maravilha! Nós ressuscitamos com Cristo. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele para uma viva esperança. Agora há um gozo no coração, há uma alegria. Nós sabemos que até o nosso corpo que está contaminado pelo mal, pelo pecado, vai ficar livre através do arrebatamento da igreja. Nós ficaremos livres do nosso corpo e Deus então nos dará um corpo espiritual semelhante ao corpo de Jesus após a ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, então demonstrou o tipo de corpo que nós teremos após o arrebatamento da igreja. Essa providência divina, conhecer essa graça maravilhosa de Jesus, conhecer o plano de Deus para a salvação, conhecer aquilo que já está feito, aquilo que Jesus já fez na cruz por nós, traz descanso, traz paz, traz segurança. E nós podemos entender o que o salmista disse: eu ontem deitei, dormi e hoje eu acordei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Não há possibilidade, o crente não há possibilidade do crente ser destruído. Não há possibilidade do crente se perder. Não é possível, porque trazemos em nós as marcas do Senhor, o selo, o Espírito Santo é o selo de Deus, que garante a nossa entrada nos tabernáculos eternos. Então nós descansamos naquilo que Jesus fez. A salvação é de graça, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, essa salvação que é presente de Deus para o nosso viver, já é algo que nós já experimentamos e que jamais nós iremos perder, porque temos as marcas de Deus em nossa vida,
como propriedade exclusiva dele, registrado no livro da vida, e nós somos o povo que vai morar no céu. Traz uma alegria para nós, uma alegria, um gozo enorme, um gozo eterno conhecer essa verdade. Agora Paulo aqui no capítulo 6 de Romanos, é um texto muito rico. Logicamente que eu não vou ficar analisando o texto. Primeiro que eu não tenho nem capacidade para analisar o texto. Eu dependo muito do Espírito Santo e das divinas revelações dele. Mas eu quero apenas conversar com você, meu ouvinte, a respeito dessa maravilha, porque a coisa mais gostosa que tem é você ter certeza da sua salvação. Você saber que é impossível você se perder. Porque o Senhor disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Há uma segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, entender isso é muito bom. Então, aqui o texto falar sobre essas coisas, conhecer um pouco mais de Deus, na dependência total do Espírito Santo para nos ensinar, é muito bom. Então, aqui no versículo 6 do capítulo 6 de Romanos, está escrito: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Olha que maravilha que está dizendo. Está falando que a questão da nossa salvação está solucionada. Jesus Cristo solucionou. O homem estava morto. O homem velho, o velho Adão, foi crucificado com Cristo, ali na cruz do Calvário. Está claro, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Olha, está falando que nós somos livres. Está dizendo que o crente em nosso Senhor Jesus Cristo está livre. Está livre de quê? Está livre da condenação do pecado. Está livre de toda condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está dizendo que está consumado. A palavra de Jesus lá na cruz está consumado. O que tinha que ser feito foi feito. O preço foi pago. O homem velho, morto, foi crucificado com Cristo. Mas agora foi implantado no crente, no cristão, a vida de Cristo. A vida ressurreta. E essa vida ressurreta é uma vida de vitoriosos. É uma vida de pessoas que outrora perdidos nos delitos e pecado, mas através de Jesus Cristo, esse corpo do pecado que nós recebemos de Adão e Eva, foi crucificado com Cristo, morreu, acabou, foi exterminado, para que não sirvamos mais o pecado. Libertação. Não somos mais escravos do pecado. Uma das coisas que eu gosto é que as pessoas que vêm nos visitar, alguns deles são pecadores tremendos, que alguns já mataram. Eu mesmo conheci um rapaz que já havia matado 4 pessoas e que veio a Cristo. Eu já conheci todo tipo de pessoa, homossexual, transformado pelo poder do nome de Jesus. Eu já vi tanta coisa maravilhosa. Uma das coisas que eu gosto é a esperança que eu tenho pelo conhecimento da verdade que liberta, de que Deus pode solucionar o problema de qualquer pessoa. Há um poder que liberta o homem. Há um poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Deus nos libertou da condenação. Deus nos libertou para sempre. Ainda que a mudança
do nosso corpo, nós podemos dizer, em outras palavras, que nós somos vivos, carregando um morto. O crente é um ser vivo, carregando em suas costas um morto. O que é morto que nós carregamos? Nós carregamos o velho homem, que já está morto, mas nós carregamos. E vamos carregá-lo até o arrebatamento da igreja, quando ficaremos livres também desse corpo. Mas a solução para o problema da nossa vida em questão do pecado e a condenação já não existe, mas nós estamos livres. E para a liberdade, Cristo nos libertou. Que coisa maravilhosa! Nós não precisamos mais de servir o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Ainda que o nosso corpo está contaminado pelo pecado, o nosso espírito, contudo, está livre e se renova a cada dia para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a nossa própria felicidade. E a única coisa que temos que fazer é glorificar a Deus, agradecer por esta grande salvação. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós estamos justificados porque nós morremos com Cristo. Agora, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É a experiência do apóstolo Paulo, registrada em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, o nosso homem velho está crucificado, morto, crucificado. Mas agora Jesus Cristo, a vida de Deus, a vida de ressurreição está em nós. E por esse motivo, o pecado já não faz parte da nossa vida e nem a condenação faz parte da nossa vida. Nós somos um povo livre, completamente livre. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós estamos mortos, morremos ali na cruz, mas agora nós estamos vivos em Cristo Jesus, nosso Senhor, ainda que carregamos um corpo morto, mas o nosso espírito está vivo. Foi isso que o apóstolo Paulo fala, me parece que foi acho que mesmo aqui em Romanos, não estou me lembrando agora, mas um ponto importante, que ele disse: em minha carne eu tenho prazer no pecado, mas o meu espírito eu sirvo a Deus. O crente é isso. E o nosso corpo ainda servimos o pecado, mas no nosso espírito nós vivemos para Deus e temos prazer naquilo que é de Deus. Já estamos livres. Esse corpo não vai durar para sempre. Até a presença do pecado nós vamos ficar livres. Esse corpo morto não vai entrar no céu. Não vai entrar. Deus tem um novo corpo para cada um de nós, um corpo espiritual. Bendito seja Deus por isso. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos a experiência de vida eterna que o Senhor nos dá. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Mas não é sobre ele somente, sobre Jesus Cristo, que a morte não tem domínio. A morte não tem domínio sobre a nossa vida. Nós somos o povo que vai viver eternamente. O Senhor nos deu vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que nós podemos festejar, nos alegrarmos na bendita salvação, na providência divina, quando Cristo nos atraiu na sua morte e nos fez morrer juntamente com Ele, mas quando Jesus ressuscitou
implantou em nós uma vida eterna. A vida do próprio Cristo está em nós. E essa vida não acaba jamais. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É uma vida eterna que o Senhor conquistou na cruz por nós. Conquistou o perdão, a justificação, a adoção de filhos. Somos filhos, somos herdeiros de Deus. Temos o nosso nome escrito na glória, temos em nós a marca da promessa, o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que está em nossa vida, a garantia de sermos recebidos nos tabernáculos eternos no lugar. Nós não somos da terra. Essa nova criação de Deus, esse homem ressurreto em Cristo, tem morada garantida no reino de Deus, e nós vamos viver lá para sempre. Quando o Senhor nos dá uma palavra dessa, é para trazer um descanso. Quando eu entendi essa palavra, como eu fiquei contente. A salvação não é uma conquista do homem, mas é uma conquista do Rei Jesus Cristo. Ele conquistou na cruz por nós o direito à ressurreição e uma eterna redenção. E é nisso que nós temos que fundamentar a nossa esperança. Somos o povo bendito, somos um povo abençoado, somos um povo diferente, somos um povo predestinado para morar nas mansões celestiais. Nada, ninguém pode nos tirar dessa grande verdade. O Senhor nos salvou uma vez para sempre. Toda doutrina que ensina que Jesus não nos salvou de uma vez, não é de Deus. É negar o sacrifício de Jesus. É negar. Se eu posso perder aquele que Deus me deu, como eu posso perder aquele que o Senhor me deu? O que Deus fez está feito. Quando Deus nos deu a salvação, Ele sabia que nós teríamos problema, que o nosso corpo ainda não foi vivificado. O nosso corpo ainda está no estado de morte. Mas Deus já providenciou que vai nos dar um novo corpo. Nesse corpo mortal, nós ainda temos a presença do pecado, da semente do pecado, que nos atrapalha a viver, mas no nosso espírito, nós estamos livres e livres para sempre. Na verdade, a palavra de Deus nos afirma que não há possibilidade de um crente perder a salvação. Agora, o argumento das pessoas que pregam, eles perguntam como, pastor, a pessoa que deixou a igreja, esteve na igreja, saiu da igreja e depois foi para o mundão e nunca mais voltou. Olha, preste bem atenção, meu ouvinte. Uma pessoa que experimenta a ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor, nunca mais deixa Jesus. Nunca mais. Se deixou, nunca experimentou a nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma pessoa que perde, uma pessoa que volta para o mundo, que volta às mesmas práticas do pecado, a mesma feitiçaria, a mesma bruxaria, a mesma idolatria, os mesmos pecados que ele tinha antes de ser crente, essa pessoa, por favor, nunca experimentou a verdade, nunca nasceu de Deus. Uma pessoa que experimenta Deus não volta. Se voltou, não é de Deus. Não estou dizendo com isso que todo mundo que está fora de uma igreja está perdido. Não estou dizendo.
Há muitas pessoas regeneradas que, por causa de um problema na igreja, ou um problema, uma circunstância, não estão dentro de uma igreja, mas não está numa igreja local. Não está numa denominação, mas está na igreja viva de Cristo, coluna e esteio da verdade. Não é porque uma pessoa não está dentro da igreja que está perdida. Eu estou dizendo de uma vida com Deus. Se uma pessoa saiu, deixou uma denominação, não está em denominação nenhuma, e continua firme na fé, mesmo lá fora, testemunhando, glorificando a Deus, significa que essa pessoa experimentou a nova vida. Mas se ele deixou a denominação ou a igreja, seja o que for, e volta para o mundão e tem prazer naquelas coisas lá, então ele nunca nasceu de novo. Não é que ele perdeu a salvação, é porque ele nunca teve. Ele nunca teve salvação. Ele nunca foi salvo. Ele nunca achou, nunca julgou a si mesmo, condenando o seu pecado através da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca julgou a si mesmo, ele nunca se conformou de ser um perdido, ele nunca aceitou Jesus no coração e no corpo, e alma e espírito, ele nunca aceitou. Está dentro de igreja, muitas vezes são pregadores, mas nunca experimentou a nova vida. Se era viciada lá fora, continua viciado. Se era adulto, continua adulterando. Se era mentiroso, continua a mentira. Se era corrupto, continua a mesma coisa. Se era uma pessoa cheia de ódio, de amargura, de ódio, de vingança, continua dentro da igreja fazendo a mesma coisa. Nunca nasceu de novo. Nunca experimentou a nova vida em Cristo. Nunca experimentou. Então ele não perdeu a salvação. Ele nunca teve a salvação. Porque para ter a salvação, primeiro você tem que julgar, conhecer a verdade. A verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você tem que julgar você mesmo à luz da palavra de Deus. Você tem que renunciar ao homem velho. Você tem que decidir viver para Deus. Você tem que se doar para o Senhor Jesus Cristo, corpo, alma e espírito. Que nós chamamos de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é aceitar a vida de ressurreição que Ele nos deu. Então, você, meu irmão, fique tranquilo. A salvação de Deus para a sua vida é eterna. Os dores da vida eterna jamais perecerão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Evangelho segundo São João 10, 28. Descansa nessa promessa. Descansa nessa nova vida. Não deixe o diabo roubar a sua alegria de salvação. Como o diabo não pode, quando o diabo não pode segurar uma pessoa, ele empurra para a pessoa não ficar no centro da vontade de Deus. Mas hoje eu te convido a viver no centro da vontade de Deus. Abraça o que Jesus conquistou para você. Abraça essa nova vida, viva essa nova vida, seja possuído pela vida de Cristo nesse período agora. O Espírito Santo está dentro de você. Ele pode te conduzir em pastos verdejantes e águas tranquilas. Para mim, pastos verdejantes é estar no centro da vontade de Deus, convicto de que Satanás, o inferno, o diabo, tudo já perdeu a nossa vida, jamais seremos dele, porque agora nós temos uma vida igual à vida de Cristo, porque a vida de Cristo foi implantada em nossa vida. Que Deus abençoe.